Bom dia a todos, muito bom dia. Bom dia a quem nos acompanha pelas mídias sociais também. Sejamos todos bem-vindos, então, a mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz. O nosso segundo trabalho nesse domingo. Alguém vindo pela primeira vez hoje, aqui na casa? Tem o senhor lá no fundo, levantou a mão. Seja muito bem-vindo, viu, senhor? A casa lhe acolhe, assim como a todos nós, de braços abertos. Cada um de nós buscando e encontrando o auxílio de Jesus. Seja muito bem-vindo. Vamos, então, aos nossos avisos, aos nossos recados, para que não percamos muito tempo, né? Temos que dar prioridade à palestrante. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Quem não fez, por favor, faça agora. Hoje nós temos como prato do dia lasanha, ao molho ao sugo e ao molho à bolonhesa. Na saída dos trabalhos, lá fora, uma pessoa vendendo então a lasanha para todos nós. Pedimos, por favor, que continuem a ajudar a nossa casa com os mantimentos para a formação da nossa cesta básica. São cerca de 450 famílias cadastradas que necessitam muito dos alimentos. Nós formamos 450, em torno disso, um pouco mais, até porque, de repente, aparece mais necessidades, né? 450 cestas básicas por mês, né? Todo mês distribuindo os alimentos para famílias que não têm condições financeiras. Por favor, nos ajudem com essas cestas básicas todo mês. Quem puder trazer todos os mantimentos, ótimo. Quem não puder, traga o que puder. 1, 2, 3 tipos de mantimentos para formarmos a cesta. Muito obrigado, quem puder nos ajudar. Vamos, assim, então, ao desenvolvimento do nosso trabalho, da nossa palestra. A leitura da mensagem com a Heleninha. A leitura de um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, com o Francisco. Prece inicial com a Vera. Vibrações gerais dos passes e das águas com a Elaine. E a prece final com o Ricardo. Hoje, primeiro domingo do mês, nós temos como orientação da diretoria da doutrina divulgar um livro da nossa doutrina, um livro da doutrina espírita. E o livro do mês de outubro intitula-se Gratidão. Quem vai apresentar esse livro para nós é a nossa amiga na palestra, colaboradora da nossa casa, Edina Costa. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Bom dia. Mensagem do Divaldo Pereira Franco, psicografada pela Joana de Ângeles, Vidas Vazias. E nascestes para ser feliz e pontuar a alegria pelo caminho percorrido, mesmo que as circunstâncias não se apresentem de momento favoráveis. Semeia estrelas de caridade luminescente. Não te inquietem as sombras nem as ameaças de borrascas. Tudo isso logo passará, e é imprescindível que haja metas fulgurantes à frente. Não te deixes tisnar, ou seja, sujar, pela treva que deves diluir. Semeia e semeia luz. No capítulo 27, Sementes de Luz. Muito bom dia. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Item 10. A aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo,
levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. No item 12, quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre as que leem, quantas não compreendem? Bom dia a todos. Vamos fechando os nossos olhos, acerenando o nosso coração e dizer a Jesus: gratidão. Gratidão, Senhor, por esta casa de paz e amor, uma casa que nos acolhe, uma casa bendita. Gratidão aos amigos da espiritualidade que neste momento estão aqui para nos emanar muitas energias de amor e de luz. Que assim possamos seguir na seara do Mestre com o coração repleto de gratidão e que Ele nos ilumine e esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Que coisa boa, né? Boas energias. Também um bom dia para aqueles que nos assistem de casa. Muito obrigada pela presença e pela audiência também. Como já foi falado, nós vamos falar hoje sobre o livro Gratidão. É o livro do mês. É um livro pequenininho, né? Pequenininho, mas as mensagens aqui são muito grandiosas. E cada uma das mensagens que aqui contém é um puxão de orelha que o irmão José vem dar para nós. Ele está vindo nos recordar da nossa responsabilidade. O que é que nós estamos fazendo da nossa atual encarnação? Quais são os nossos propósitos de vida? O que é que eu estou fazendo por essa oportunidade grandiosa que Deus nos concedeu de estarmos aqui para reparar alguma coisa que nós não fizemos bem no passado, em outras existências. Quando fala ali no Evangelho muitos açoites, quais seriam esses açoites? São as vicissitudes da vida, são os desafios que aparecem, são os tropeços que nós damos, mas sempre a espiritualidade esperando que nós ergamos os olhos e pedimos força a Deus para continuar a nossa trajetória. Então, cada mensagem que aqui contém, irmão José irá nos dar o apoio que a gente está precisando. Quando a gente fala, meu Deus, e agora, o que eu faço? Abre o livro. A mensagem vai cair direitinho para você. Ou simplesmente, abra o Evangelho, que é o livro luz, é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, como Jesus deixou para nós. Então, está aqui uma bela sugestão da diretoria de doutrina para que a gente possa estudar esses livros tão edificantes, que vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Bom, vamos falar um pouquinho do médium que psicografou esse livro, né? Carlos Antônio Bacelli nasceu em Uberaba, Minas Gerais, em 1952. Ele é formado em odontologia. Ele é escritor espírita, jornalista, é autor de várias obras de significativa importância para a nossa doutrina espírita. É idealizador e fundador de várias instituições espíritas lá em Uberaba, entre as quais são Grupo Espírita Pão Nosso, Lar Espírita Pedro e Paulo, Grupo Espírita Irmão José, e ele dirige também uma casa bem grande para idosos. E agora o espírito que veio trazer essas mensagens, que é um devotado ceareiro da vida maior. É o nosso irmão José. Irmão José, há longos anos, tem se desdobrado no labor da nossa doutrina espírita,
nos céus do Triângulo Mineiro, fazendo parte da legião de espíritos que lá da França veio para o Brasil, com o compromisso de aqui trabalhar pela sua implantação. Irmão José é autor de algumas das passagens do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tendo sido ele, à época do cristianismo primitivo, abnegado companheiro das lides missionárias de Paulo de Tarso. Então, ele caminhou com Paulo, ele andou com Paulo, ele aprendeu também com Paulo. Com o título Gratidão, nomeamos esse pequeno livro de reflexões em torno dos ensinamentos do nosso Divino Mestre. Desejamos, sinceramente, agradecer aos nossos irmãos editores e todos que acompanharam na divulgação do livro, em geral, pela bondosa acolhida aos textos singelos que, desde muito, temos podido, através da mediunidade, endereçar aos nossos irmãos aqui na Terra. Outro sim, rogamos ao Senhor para que continue a abençoá-los com saúde e com paz, para que não esmoreçam no propósito de prosseguir, servindo com desinteresse ao ideal que abraçamos, na doutrina do Evangelho redivivo. Irmão José. Então, ele explica aqui o porquê dessa gratidão, né? Este livro contém 50 mensagens, com trechos dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Se a gente for pegar lá no Novo Testamento, nós vamos ver lá alguns trechos das passagens de Jesus que esses evangelistas trazem para nós. E, com a doutrina espírita, vieram os esclarecimentos de o que Jesus quis dizer mesmo, né? Naquelas parábolas, as coisas que estavam um pouco encobertas, que Jesus disse mesmo, não posso vos dizer mais, porque ainda não tendes a compreensão para entender nesse momento. Mas há de vir o Consolador, que vai explicar tudo o que eu vos tenho dito e um pouco mais. E está aí a nossa doutrina. Os esclarecimentos dos Espíritos a respeito de tudo que Jesus falou. E como o irmão José está falando aqui. E também tem algumas epístolas de Paulo, apóstolos, que irmão José elucida com muita sabedoria. Também, se vamos pegar ali o Novo Testamento, está lá as epístolas de Paulo, os conselhos que ele envia aos seus irmãos, né? Mas antes de entrar no livro, vamos entender o que é gratidão. O verbete gratidão vem do latim, que significa literalmente graça, ou gratos, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Alguém aqui hoje agradeceu pelo dia? Sim? Né? Agradeceu o café que tomamos, ou que ainda irá tomar? Pelo lar, pela família? Já é uma grande coisa. Quando nós levantamos, né, nós vemos o quanto a gente recebe, o quanto Deus nos dá, para que nós possamos caminhar aqui na Terra. Muita gente acha que sofre demais, que não aguenta o peso da cruz. Mas não foi Deus que deu, Ele apenas consentiu. Fomos nós que pedimos. Determinadas situações na nossa vida, para que nós pudéssemos crescer em espírito e verdade. Para que nós possamos também conhecer Deus e estar com Jesus. E ninguém consegue esses fatos sem trabalho. Sem essas vicissitudes que vai nos levar de encontro ao nosso ser espiritual. Por isso que eu perguntei, o que nós estamos fazendo com essa nossa encarnação? Estamos dando conta do recado? Temos orado? A oração nos aproxima de Deus. Ela não modifica o curso das coisas, como diz Madre Teresa. Ela apenas nos modifica a nós. E nós modificamos as coisas. Quando a gente tem olhos de ver, como Jesus falou, e ouvido de ouvir, nós vamos entendendo o nosso propósito aqui na Terra. Vamos cessando as reclamações e procurando soluções. Isso todo mundo sabe fazer.
né? Basta que a gente não reclame tanto, não pondo culpa nesse, naquele, no governo, no fulano, na sociedade, no marido, no filho. Somos nós que devemos resolver as nossas questões e procurar um jeito melhor de viver, né? Porque nós temos usado a palavra gratidão de uma forma corriqueira, quase banal. Por quê? Quando a gente escreve alguma coisa no WhatsApp, lá no nosso e-mail, a gente não coloca uma mãozinha e fala gratidão? Mas você parou para refletir o que significa essa palavra de verdade? Né? Essa palavra gratidão é como assim, oi, tudo bem, como é que vai? A pessoa, aleatoriamente, está tudo bem. Às vezes nem está, mas ela responde que está, para encerrar o assunto ali mesmo, né? E também de ou de uma forma pontual por algum acontecimento em nossa vida. Por exemplo, eu consegui uma promoção no meu trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou agradecer, né? Vou agradecer ao meu chefe, aos meus colegas, agradeço a Deus. Às vezes as pessoas nem lembram de agradecer a Deus, mas agradece. Então, olha, que bom, muito obrigado, gratidão, gratidão. Mas se não fosse você a conseguir a promoção e fosse o seu amigo, você ia agradecer também? Difícil, né? Normalmente a gente fala, olha lá, ele recebeu, eu não. Eu sou sempre esquecido. Mas a gente tem que agradecer também por esses eventos, porque naquele momento a outra pessoa estava em mais condições de receber. Então, quando a gente passar a agradecer também pelo que acontece, que a gente julga não ser bom, a nossa vida, tenham certeza, vai mudar. E nós vamos melhorando. Nós, muitas vezes, falamos graças a Deus com uma sensação de alívio. De repente, a gente se livrou de alguma coisa, estava acontecendo algo ali, a gente foi poupado, né? Ou a gente chegou em casa extenuado do trabalho, cansado, e chega em casa, graças a Deus, parece que aquele alívio da gente estar dentro de casa. Mas muitos não conseguem sentir o real significado da palavra gratidão. Eu, por exemplo, agradeço imensamente a Carmen, a equipe que me acolheu, né, que sempre acolhe com carinho, por este momento aqui. É ímpar, gente. Não é por acaso que nós estamos aqui. Se eu fui convidada para fazer essa palestra, alguma coisa eu tenho que aprender. E já aprendi, porque lendo o livro você vai falando, puxa, isso aqui ainda precisa melhorar, isso aqui também, né? Então, gratidão é o único tesouro dos humildes, assim nos diz Shakespeare, com muita sabedoria. Porque a pessoa humilde é grata a tudo que tem, inclusive pelos desafios. Porque sabe reconhecer que Deus é bom e justo o tempo inteiro e com todos. E tudo que nós passamos também tem um propósito justo. Se Deus é bom, o propósito da nossa caminhada também é justa. Isso nós entendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 3, quando Kardec fala, nos discorre sobre justiça das aflições. Então, toda a aflição tem uma justiça, tem um porquê. No item 4, ele coloca causas atuais das aflições. Quantas coisas a gente não precisaria estar passando, mas muitas vezes por teimosia, por orgulho, por vaidade, né, por soberba, a gente acaba passando. Às vezes a gente complica determinada situação em nossas vidas. E a causa está onde? Nessa própria etapa, nessa própria caminhada. Aí você pode corrigir, né? No item 6, ele coloca causas anteriores das aflições. Muitas vezes a gente luta, tenta fazer o melhor, mas parece que não flui. Então, nós temos que recorrer novamente à prece, pedir sustentação a Deus, a Jesus, né? Porque essas causas estão lá no passado. São coisas que a gente tem que trabalhar nessa atual encarnação, para um dia, quando nós partirmos novamente, podermos falar, graças a Deus, cumpri a minha tarefa. Não reclamei, trabalhei no propósito de melhorar a minha essência divina. E ainda no capítulo 28 do Evangelho, na coletânea de preces espíritas, no item 20, nós temos a seguinte mensagem.
É necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos bons, pois o que nos parece ruins são os que mais influem em nosso destino. Aí eu lembro daquela frase de Emmanuel: dor, sublime companheira, que me reconduz no caminho reto quando dele me afasto. Por que eu estou no Paz e Amor hoje? Porque um grande sofrimento me trouxe aqui. Eu vim pela dor e acabei ficando por amor. Acredito que muitos de vocês aqui também vieram pela dor, vieram buscar um alívio de uma aflição. E hoje compreendem melhor, de todas as palestras, de todos os cursos que fazem, das leituras edificantes, nós vamos entendendo um pouco melhor o porquê que nós estamos passando isso. O porquê que isso nos acontece. Não é para nos derrubar e nem fazer sofrer, é para nos reerguer, para nos levantar e para a gente poder continuar caminhando, né? O homem esquece facilmente o bem que diariamente recebe e se lembra mais do que o aflige. Se diariamente notássemos os benefícios que recebemos sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de receber tantas coisas. Nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. As reclamações, né? O ar que nós respiramos, quantas pessoas nós ouvimos na pandemia falar: eu pagaria qualquer coisa para respirar. A pessoa não respirava. E nós temos o ar de graça. Nós temos o sol que nos aquece, a luz do dia, a noite para o nosso descanso. Temos Deus conosco, isso eu lembro que o Wagner falou numa palestra dele, né? E isso ficou em mim, eu interiorizei isso. Nós temos Deus conosco, temos Jesus, temos os nossos bons espíritos, os nossos mentores espirituais e uma gama de benfeitores aqui hoje nos ajudando. É que a gente não vê. A gente não vê esses benefícios. A gente não vê que nós somos intuídos a deixar determinada coisa, a não ir para ali, não fazer aquilo. Nós temos a intuição, a inspiração, que é o maior dom que Deus deu para nós. É que a gente não se recolhe para perceber isso, né? Então, nós temos nossa família, nosso lar. Como eu falei, daqui a pouco a gente vai voltar para casa, vai tomar nosso café, vamos almoçar. Temos muitas coisas, né? Na mensagem, agora do livro, né? Na mensagem 48, com o título Dualidade, irmão José cita um trecho da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 17, em que Paulo diz o seguinte: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aí, irmão José, traz o seguinte esclarecimento. O espírito é essencialmente bom. Quem nos criou? Deus. Deus cria o quê? Somente o bem, somente a luz. Então, nós somos luzes, pura energia. Então, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, nós temos esse dom divino em nós, né? Não obstante, em nossas múltiplas experiências reencarnatórias, por nós nos equivocarmos inúmeras vezes, podemos adquirir o hábito que, para nós, se tornam difícil de extirpar. Pensa num hábito que vocês têm agora, que você sabe que não é legal, pensa. É difícil de extirpar? Mas, a partir de hoje, se vocês pensar que nós temos todas as ferramentas possíveis para administrar isso e melhorar, a gente muda? Muda. É só querer. É uma questão de escolhas, né? Paulo, ao dizer que não fazia o que preferia, ele estava ali admitindo em si certas tendências que insistiam em continuar corrompendo, distanciando cada vez mais da sua origem divina. Então, se a gente não admitir que temos determinadas tendências, nós não conseguimos corrigir, né? O mal não é ter
dificuldades nem defeitos morais a ser corrigido. O mal é saber que nós temos e não corrigirmos. Né? Esse é o mal. Então, quanto mais a gente retarda esse reconhecimento de que tudo depende de nós, que nós temos várias ferramentas para tal, porque um comandante manda um soldado para a guerra sem os aparelhos para a guerra? Não. Nem Deus manda a gente para a terra sem os devidos cuidados para que a gente possa melhorar. As ferramentas que nós precisamos para melhorar. E cada vez que a gente reclama, cada vez que a gente não entende o propósito, que isso tudo é para nos melhorar, nós ainda nos afastamos. Muito provavelmente estamos nos afastando da nossa origem divina. Porque quando a gente se reconhece divino, a gente não reclama mais. A gente passa a viver essa sintonia. Com frequência, no espírito humano, estabelece-se essa dualidade, ou essa peleja íntima, na qual o homem se debate constantemente, dividindo entre os apelos da luz e os alvitres da sombra. Nos aconselha os bons espíritos, a luz, mas o ego nos aconselha outra coisa. Né? Jesus disse, seja o teu falar sim, sim, não, não. Não se pode servir a Deus e a mamão. Temos que escolher um lado. Não podemos ser essa criatura que se divide entre hoje eu sou, amanhã não. Hoje eu quero. Então, nós somos, como o irmão José fala aqui da dualidade. Né? Ao se tornar cristão, Paulo passou a ver com nitidez esse místico confronto, compreendendo que Jesus viera ao mundo para resgatar o espírito dos grilhões da matéria. Ele próprio disse, o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. E a gente muitas vezes procura mais do que a gente precisa, e isso nos faz sofrer. Né? Nós temos que buscar a unificação com Deus. Nos unirmos ao Criador. Nós temos que buscar deixar essa dualidade tão própria do ser humano. Hoje eu estou feliz porque eu tenho, amanhã estou infeliz porque eu não tenho. Então, nós precisamos ler um pouco mais da doutrina espírita para entender que fala ali da resiliência. A pessoa resiliente é aquela que tropeça, levanta e continua a buscar a solução. Ela nunca fica sozinha. Que também é a doutrina dos estoicos, dos filósofos do estoicismo, que eles buscam sempre o amparo divino. Eles sabem que nunca estão só. Né? Então, essa unificação com Deus vai nos abrir espaço para entender cada uma das pessoas que convivem conosco. Eu unindo com Deus, eu me uno a toda a criação divina. Como Francisco de Assis, ao atingir o estado luminoso, de imediato exaltou o seu cântico de gratidão, ora doce, ora suave, o hino em favor de todas as criaturas, irmão Sol, irmão Lua, irmã Chuva, vegetais, animais e tudo quanto vibra e glorifica a criação divina. Né? Vida é vibração de harmonia presente em todo o universo. Então, Francisco reconhece que nós precisamos dessa unificação. E ele encontrou isso nele. Ele se uniu a todas as criaturas, a toda a criação divina. Né? Quando o espírito alcança o objetivo do seu significado imortal e entende-o com discernimento lúcido, abençoa tudo e a todos, agradecendo-lhes a oportunidade por fazer parte do seu conglomerado. Somente a alma iluminada, que vê Deus em todos os seres, pode conservar a paciência, a tolerância e a tranquilidade. De tranquilidade perfeita em meio aos conflitos e contradições da vida. Então, quando nós sairmos daqui, nós podemos escolher, cheguei em casa resmungando ou sorrindo. Nós podemos escolher agradecer por algum desafio ali fora, né? Ou reclamar dele.
Na primeira parte do trabalho, o nosso irmão disse que muitas vezes nós somos fechados no trânsito, e aí, muitas vezes, nós não reagimos, né? Mas em pensamento a gente reage. A gente fala coisas pensa coisas que não deve. A gente deseja coisa que não deve. Vamos lembrar que tudo que eu desejar para o outro, isso mesmo eu vou receber. Em maior quantidade, com juros e correção. Sabendo disso, meus irmãos, por que não desejar somente o bem? Por que não desejar as coisas boas? Por que nós não podemos ver no mal um bem que vai nos auxiliar? Isso é estoicismo, isso é resiliência. É difícil? Sim, não é? Não é de uma hora para outra, de um dia para outro. Mas podemos começar hoje. Podemos começar a nossa reforma íntima hoje. O nosso olhar diferente para o mundo. O nosso olhar com gratidão por tudo que acontece. E para encerrar, Epicuro nos diz o seguinte: as pessoas gratas são felizes, porque lembra do passado com gratidão, alegra-se com o presente e encara o futuro sem medo. Você é essa pessoa que faz essas coisas? Nós podemos fazer hoje. O que vocês acham? Vamos fazer? Com Jesus ou sem Ele? Com Ele? Sem Ele, nenhum de nós, né? Então, que Jesus possa nos envolver e nos abençoar. Agradeçam pela sua família, agradeça por nós estarmos aqui e por todas as bênçãos que estamos já recebendo. Que Ele nos abençoe. Vamos então, nesses instantes agora, na comunhão do passe. Nos colocamos numa posição mais confortável, para que possamos nos sentir conectados. Os médios vão iniciar o passe e todos nós, juntos, vamos potencializar esta energia. Respire profundamente. A respiração que nos faz tão bem, que nos acalma. Cada um de nós, na manhã de hoje, temos um propósito de estar na casa de paz e amor. Então, ao respirar, busque essa conexão. Primeiro, com você mesmo, com a sua consciência. E essa conexão vai se expandindo para que juntos, com o nosso anjo da guarda, junto aos mentores que estão aqui nessa manhã, cuidando tão carinhosamente de cada um de nós. Respirando profundamente, a energia do passe, que começa no alto da nossa cabeça, vai percorrendo os centros de força. Eles que são responsáveis por distribuir energeticamente a energia para cada uma das nossas células. Rapidamente essa energia percorre o corpo físico, para que possamos estar mais saudáveis, para que o nosso tratamento médico, a medicação que tomamos, possa fazer efeito.
esse tratamento que vamos recebendo nessa manhã, após reequilibrar o corpo físico, vai para o campo das nossas emoções. E lá, toda a equipe de psicólogos, de neuros, de psiquiatras, vai tratando as nossas emoções, para que possamos compreender as nossas necessidades, trabalhando energeticamente nas emoções, para restabelecer essa conexão da emoção com o físico. Na sequência, a espiritualidade vai complementando este tratamento, cuidando agora do nosso campo espiritual, que muitas vezes é reflexo de como estamos fisicamente, de como sentimos emocionalmente. E agora, vamos sendo colocados numa grande redoma de luz, para que tenhamos proteção, equilíbrio. Para aqueles irmãos que estão ligados ao nosso campo energético, possam também receber o tratamento necessário. Aqueles que amamos, que já partiram, e por vezes também ficam ligados à nossa energia, que eles possam entender o momento atual, seguindo o seu caminho. O que nos une, o que une a cada um desses irmãos a nós, é o amor. Então que esse amor sublime e possa encaminhá-los para os tratamentos, para a compreensão do momento atual. Esse elo nunca há de acabar, mas cada qual seguindo o seu destino. Equilibrados que estamos, vamos então agora até o nosso lar, que tem que ser o reduto de paz, de amor, de respeito. Que lá possamos, cada um de nós, iluminar com este sol que brilha as equipes do Evangelho no Lar. Estão presentes agora dentro da nossa casa, para reequilibrar todo o ambiente. E que lá então seja sempre o nosso reduto de paz. Vamos vibrar também pelo nosso ambiente de trabalho, de estudo, que muitas vezes passamos a maior parte do tempo. Que lá os interesses pessoais se tornem coletivos, para que um apoie o outro nas dificuldades, que os talentos possam aflorar e que seja um ambiente próspero e produtivo. Cada um de nós na sua caminhada tem um desafio. Reflita nessa manhã quais são os teus desafios.
o que te move, o que faz caminhar. Que essa oportunidade seja vivida com toda a intensidade, para que quando esse ciclo se encerrar, tenhamos a consciência que fizemos o nosso melhor. E fazer o nosso melhor é também ter a possibilidade da caridade, do auxílio, do trabalho fraterno, do estudo como convida a Casa de Paz e Amor. Ao longo da semana, que possamos relembrar trechos desta palestra e colocar em prática a gratidão, o nosso melhor a cada dia. Nesses minutos que vamos caminhando para o encerramento, vamos também, nesses instantes, cada qual direcionar a energia para a vibração da sua água. Cada um pode trazer o seu vasilhame e, na hora da vibração, direcionar as energias para a água, que nos faz tão bem. Sem esse elemento, não sobrevivemos. Que esses amigos espirituais agora, em forma de medicamento, vão fazendo toda a alteração química nas moléculas dessa simples água, para que possamos, ao longo da semana, tomar pequenos goles, fazer a nossa prece, para que todo o tratamento médico, todo o tratamento que estamos fazendo, surta maior efeito. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Que Jesus, que nos convida ao amor, à evolução, ao aprendizado, esteja presente ao longo dessa semana em nossas vidas. Que possamos então escolher sempre o caminho do bem, um caminho que nos faz feliz, que nos faz melhor a cada dia. Que assim seja. E para encerrar o nosso Evangelho, o Ricardo fará por nós a prece de encerramento. Deus Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, mentores e amigos da espiritualidade, aqui estamos, Senhor, envolvidos pelo Teu sentimento de gratidão, e que essa luz que recai sobre nós possa nos trazer equilíbrio, paz e harmonia, que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos por esse amor e por esse sentimento de gratidão, que possamos espalhar esse amor e esse sentimento a todos que nos rodeiam, em nossa casa, em nosso trabalho, e que possamos ter uma semana de paz e de amor. Que assim seja. Pessoal, antes de saírem, por favor, aguarde só mais uns minutinhos, que o livro do mês, Gratidão, nós vamos sortear para um de vocês, né? E para sorteio é muito difícil pensar em algo, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas, tomara que a gente, por esse método, chegue logo a um ganhador. Quem está fazendo aniversário no mês de outubro? Puxa vida, quantas pessoas, né? E agora? Por acaso alguém está fazendo hoje o aniversário? Vocês que levantaram a mão que fez no mês de outubro,
é difícil. A gente gostaria de dar um livro para cada um, né, de coração. Mas me permitam uma coisa assim que a gente observa, né, e gostaria de presentear alguém. Tá? Gostaríamos de presentear todos, né? Mas, por favor, eu gostaria de tomar essa decisão. Eu vou dar o livro para uma pessoa de cabelinho todo branco, uma senhorinha que eu estou vendo ali que levantou a mão. Tudo bem? Muito obrigado a todos vocês, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. De luz, paz e amor em Jesus.